Boa tarde, amada igreja. Que a paz sempre esteja reinando no meio nosso, né, através de Jesus Cristo. E a minha palavra está muito relacionado com o que é a missão e a orientação de Deus para este ano, no que a Igreja Pérola está sendo projetada. É a evangelização portas afora. Lembro-me que ano passado estivemos trabalhando portas adentro, nos influenciando, nos motivando e nos enchendo da palavra em si, para que cheios pudéssemos também levar agora os de fora. Durante 2 semanas atrás, a Convenção Batista Brasileira, não sei se vocês souberam, esteve aqui na Bahia, em Salvador precisamente. E fomos encorajados dentro do que a Junta de Missões Mundiais, justamente de falar, de pregar, de não ficarmos calados, porque o trabalho é muito. Em si está tudo lá branquinho, falta alguém que colha, falta alguém que fale, falta alguém que esteja disposto a ir. E então minha palavra em si está baseada nesse momento que vocês estão vivendo, onde os tempos são difíceis e cada vez mais pessoas não confiam nas outras pessoas. Vemos que os discursos que existem muitas vezes não são confiáveis. As pessoas falam com você e ficam com o pé atrás em acreditar no que você está dizendo. As notícias falam coisas e esse ambiente não nos favorece porque nos deixa mais intrigados, nos deixa menos contentes, com muitas dúvidas. Soa o nosso telefone, vemos nele um telefone que é desconhecido, você faz o quê? Não atende. Antigamente, o soar de um telefone era rapidamente tratado de ser atendido por crianças, por exemplo. E levantavam para conversar e esperavam a recepção, a mensagem, né, a emissão do lado contrário. Hoje em dia, olhamos pelo celular, vemos que é um número que não conhecemos e simplesmente bloqueamos ou simplesmente não atendemos. Então, o mundo está muito com a mensagem, com muita desconfiança uns dos outros. Então, a pergunta é, como é que vamos levar o Evangelho a esse mundo tão desconfiado? Qual é a forma eficaz se as pessoas estão ao redor nosso também com muita desconfiança? Evangelizar hoje é, ao mesmo tempo, fidelidade ao Evangelho e sensibilidade ao tempo em que vivemos. Mas a Bíblia nos mostra princípios. E isso são inerrantes. De tempos, desde que a Bíblia foi construída, desde o tempo da saída do povo, né, do cativeiro, onde ela é escrita, né, mostrando todo o processo da vida do povo de Israel, passando depois por Jesus e assim pelas cartas paulinas que foram falando sobre essa nova experiência sobre Jesus. Então, a Bíblia é inerrante. E é no nosso tempo, obrigado, querido. Então, a Bíblia nos mostra princípios, mas o contexto atual pede sabedoria na forma em como entregamos esses princípios. Então, vocês vão concordar comigo que o que você for falar, sabemos que é mensagem de Deus e que ela vem ultrapassando tempo a tempo. Mas agora a pergunta é, como fazer isso? E é nesse contexto que eu quero trazer para vocês hoje. O primeiro passo é entender que esta é uma missão de todo discípulo de Jesus. Eu quero ver aqui quantos de vocês são discípulos de Jesus. Todos são discípulos de Jesus? Eu vejo quase todas as mãos levantadas.
e acredito que todos são discípulos de Jesus. Um pastor e escritor chamado Mark Dever disse: se não trabalhamos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos de Jesus. Se você não trabalha para fazer discípulos, então significa que você não é realmente discípulo de Jesus. Por quê? Se na grande comissão Jesus nos diz o que fazer, então a pergunta é: o que estamos fazendo? Estamos nos esforçando todos os dias para obedecer essa ordem dita por Jesus? Então, o primeiro passo é entender como é que eu estou hoje nesse processo e rever se estou obedecendo ou não ao nosso mestre. Qual é o que Jesus nos manda fazer? Marcos nos diz, mas esse é um ponto mais a seguir. Mas ele diz: id, pregai, e fale, e anuncie. Então, se o primeiro passo é ir e anunciar, o que eu estou fazendo? Estou ficando em casa? Estou vindo simplesmente às reuniões e não estou fazendo nada? Lembre-se, se você é discípulo e você levantou sua mão, você está fazendo discípulos, como a Bíblia ordena, como a palavra ordena, como Jesus ordena. Então, comece, segundo passo, pelo seu testemunho de vida. Você recebeu a Jesus. Eu acredito que a grande maioria daqui recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A pergunta é: como você recebeu? Em que contexto? Você tem uma experiência de vida que pode ser relatada. Pode que você diga assim: mas eu sou novo na fé. Sim, você pode não ter aprendido todos os livros da Bíblia e todos os contextos e tudo que pode dar profundidade à sua vida. Mas você tem uma vida e você sabe como Jesus lhe atingiu. E nesse processo você tem o que falar. E nesse processo você tem o que dizer para as outras pessoas. Então você não pode ficar calado. Antes da palavra vem a sua vida. A palavra de Deus em Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Hoje as pessoas desconfiam de discursos, mas observam atitudes. Temos aqui no nosso meio professores. Quantos dos alunos desses professores observam o que a professora está dizendo versus o que ela faz quando não está em sala de aula? Acredito aqui que muitos têm experiência desse tipo e se encontram na rua e vê que a professora está fazendo uma coisa discordante do que ela está dizendo em sala de aula. Então a gente precisa sempre estar em observação, porque as pessoas estão observando atitudes. Uma vida coerente, marcada por amor, ética, humildade e serviço, abre portas que nenhum argumento abre. Olha que interessante. Você não precisa muitas vezes falar nada, mas somente o seu posicionamento, a sua forma de dar um aperto de mão, de dizer um bom dia com um sorriso no rosto, já diz muito mais. A pessoa que está recebendo vai dizer: poxa, esse aí é diferente. Esse aí é diferente. Lembre-se que você é a Bíblia que o mundo lê. Você sabia disso? Você é a Bíblia que o mundo lê. Se você não demonstra que é um discípulo de Jesus, eles nunca seguirão a Jesus. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você acha que o pessoal lá de fora da sua rua sabe quem é Abacuque? Sabe quem é Jonas? Sabem quem é Josué? Muito menos, vamos colocar um nome difícil aí, Oséias. Então, Jesus, que é o ponto focal, eles deveriam saber. Mas você é a Bíblia que o mundo vê. Então, você deve ser íntegro aí em distintos âmbitos da vida, no seu trabalho, na família, nas redes sociais. Como é que está a sua vida nas redes sociais? O que é que você está mostrando para o mundo quem você é?
Você sabia que no trabalho muitas vezes colocam assim, rede social. Qual é a sua rede social? Por quê? Porque eles vasculham também na sua rede social. Já não precisa, não importa só o papel do seu currículo. Eles já te perguntam qual é o seu Instagram, qual é o seu Facebook. Por quê? Porque ele precisa ver com quem você se relaciona. E aí, como é que está isso na sua vida? Você demonstra Jesus com isso? Trate as pessoas com respeito, mesmo quando discordar. Sabemos que como batista, onde existem 2 batistas, existem 3 opiniões. Mas se o fizermos com amor, tudo é válido. Entendeu? Então, comece pelo testemunho como segundo passo. Como terceiro passo, evangelize com amor, não com imposição. Caramba, que difícil. Porque a gente, quando quer sair para evangelizar, o que a gente faz? Queremos que essa pessoa aceite sim ou sim. E não tem um não como resposta. Ou você sai com Cristo, ou você sai direto para outro lugar. O evangelho é um convite, não uma imposição. Conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. João 13:35. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo. Ele chamava, acolhia e respeitava. O propósito bíblico do cristão é a proclamação, é o anunciar o evangelho, enquanto que a convicção, a conversão do coração são obras do Espírito Santo. O nosso trabalho como cristão é anunciar o evangelho. É anunciar o evangelho, é o que devemos fazer lá fora. Muitas vezes não é falar, mas sim nossas atitudes, como eu comentei anteriormente. Então você precisa sempre anunciar o evangelho. E que o Espírito Santo faça o seu trabalho. Sabe, quando eu estava no tempo de escola, para mim era muito difícil também pregar o evangelho. Mesmo sendo cristão naquela época, falar do evangelho custava muito. Ficou me lembrando aqui de Kaique quando menciona isso, que é difícil desembolar. Mas teve uma vez que desembolei e comecei a falar e chorar, porque era nosso último dia juntos como turma. Aí falei de Jesus, proclamei o evangelho. Falei com vários e do tempo ninguém sabe. Não soube mais da vida dos meus colegas. Porém, depois nas redes sociais, e fui vendo eles com o passar do tempo, vi que um se tornou missionário, vi que outro a pouco aceitou a Jesus. Aí eu fico me perguntando, não será essa mensagem que eu coloquei lá atrás, essa semente que eu plantei lá atrás, não foi Deus que depois fez crescer e a oração o que são? Então você não perca a esperança e em oração sempre estar orando por aquele que você for falar. Então, você tem que falar em tempo e fora de tempo, como já comentamos aqui há um tempo atrás. Marcos 16:15 diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nossa ordem é pregar e anunciar, assim como Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, o foco e a necessidade de ouvir a mensagem. Então, esse deve ser o foco, anunciar a mensagem. E o que acontece com o Espírito Santo? Lá em 1 Coríntios 3:6-7 diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. João 16:8 diz, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual é o nosso trabalho? Anunciar, falar, dizer com as nossas atitudes quem é Cristo em minha vida. E aqui eu quero voltar às aulas de discipulado, ou às aulas que a irmã Jussara fazia com a gente, dizendo, ouça mais e fale menos.
Você tem essa capacidade. As pessoas estão doidas para falar, mas está faltando gente para escutar. Aí volto ao que eu falava para meus filhos. Deus criou a pessoa, os humanos, com 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Porque Ele quer que você escute mais e fale menos. Evite debates agressivos. Você precisa entender o outro. Se ele vem com agressividade, então pare aí. Significa que ele não quer escutar. Então saia da conversa. E demonstre empatia pelas dores das pessoas. Tem muitos que estão sofrendo. E nesse sofrimento, eles precisam falar. Porque eles precisam, como falamos em assessoramento pastoral, né? Aconselhamento pastoral, justamente era isso. Vamos escutar, porque eles darão suas próprias respostas. Mas eles precisam falar. As respostas estão ali. E você sabe quem tem essa resposta. Como 4º ponto, você precisa anunciar Cristo com clareza e simplicidade. O evangelho no nosso tempo tem sido tão bombardeado por teologias, por doutrinas que muitas vezes não estão na Bíblia, que são doutrinas humanas, e deixam o evangelho tão difícil de ser pregado. Mas Cristo era simples. Lembre-se, o centro da evangelização não é a igreja, nem regras, mas sim Jesus Cristo. O centro não é a igreja, embora ela seja importante. Não são as regras, ainda que a obediência tenha valor, mas o centro é Jesus Cristo. Então, quando você for evangelizar, quando você for, como está sendo projetado, né, de fazer programas, né, durante a semana para evangelizar, seja focado. Jesus é o centro, deve ser o centro da sua conversa. Então, os textos bíblicos devem refletir Jesus e ninguém mais. Não pode haver Davi e Golias nesse momento. Não pode haver Josué batalhando e conquistando, porque o foco deve ser Jesus. E ver o que Jesus estava fazendo, e anunciar a Jesus, que isso é o mais importante. Então, a mensagem é essencial e tem de ser clara. Eu aqui coloquei 4 pontos, mas porque entendemos de que são pontos essenciais em sua mensagem, quando fala de Cristo com clareza. O primeiro ponto, o amor de Deus. E a gente vem na mente automaticamente João 3,16. Consegue dizer todo mundo juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Simples. Com isso você já está evangelizando. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus te ama. Então, se você for focado e claro, você já sabe que essa é a parte do versículo. Mas sabemos que o mundo, o homem, pecou. E aí o pecado nos separa de Deus. E qual é o versículo que nos gera para falar sobre isso? Romanos 3:23. Eu sei que todos sabem. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Separados da glória de Deus. Deus queria estar juntinho da gente, mas o pecado nos separa. E a salvação é pela graça. Aí vamos para Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e disto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que nem se glorie. Oh, que fácil, você já sabe de cor. Mas são pontos que o pessoal ali não entende, mas entende no que é que não preciso de fazer coisas para receber Jesus, porque ela é de graça. É de graça. Não preciso comprar, como muitas aí estão fazendo, porque é de graça. É um convite. Recebe quem quer. E sabemos que Jesus transforma. Muitas campanhas, né, foram faladas sobre a transformação em Jesus. E aí, 2 Coríntios 5,17, também vocês sabem. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
E nessa clareza, você já está falando de Jesus. Com esses simples versículos que você já sabe de cor. Então, seja claro, seja focado. O quinto ponto que eu quero dizer para vocês, que parte também do que é a forma em como você transmite esse evangelho que é único. Use a linguagem, o vocabulário e os meios do seu tempo. E aqui eu também falo da sua região. Por exemplo, se formos falar com adultos, você não pode chegar como se estivesse falando para adolescentes, ou como se estivesse falando para jovens que são estudantes de engenharia. São linguagens totalmente diferentes. Mas se a mensagem for clara e a forma de transmitir essa mensagem for direta e de acordo com o entendimento deles, o que vai acontecer? Eles vão entender. E aqui, usando essa linguagem e vocabulário, temos mensagens que, já que, por exemplo, a mensagem é eterna, o método pode mudar, né? Como é a forma de entregar a palavra. Paulo se dizia assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Lá em 1 Coríntios 9, 22. E Jesus também fez essa mesma coisa através das parábolas, porque se aproximava das pessoas, conforme o lugar em que se encontrava. Ou seja, às vezes usou sementes, usou campo, usou pesca, pão, dinheiro, festa, família, o que mais? Água. Não foi? Coisas comuns do dia a dia. Assim a mensagem não parecia distante ou religiosa demais. E hoje, do que podemos falar? Que poderia ser uma mensagem que pudesse ser mais chegada. Tecnologia, por exemplo. Usar uma metáfora da tecnologia relacionada com o mundo de hoje e que possa chegar a um público mais adolescente, mais juvenil. E no caso dos anciãos do nosso tempo, o que seria a mensagem própria para eles? O que eles falam? O que vocês comentam durante o dia? É isso que você precisa pensar. E nisso se atender à mensagem de Cristo. É nisso que a gente precisa, como igreja, pensar. Como eu levo a mensagem clara no tempo de hoje para a minha realidade? É difícil? Será difícil? Por exemplo, as irmãs lá atrás mexem com saúde. As irmãs lá atrás mexem com vendas, né? Que o caso aqui, por exemplo, uma roxinha tem seu genro que tem um negócio. Como eu posso fazer a mensagem de Cristo ser simples para as pessoas que compram nesse negócio, que falam a mesma língua? É isso que a gente precisa entender. Jesus fez, e eu acredito que nós somos capazes de poder focarmos no tipo de mensagem para a nossa realidade. Então, Jesus, como eu mencionei para vocês, falava com parábolas. Então, hoje, normalmente, nós utilizamos as redes sociais para mandar mensagens. As conversas informais e os testemunhos pessoais são muito importantes. O como você se relaciona no seu trabalho, no seu dia a dia com as pessoas, os seus vizinhos. Isso é muito importante porque isso fala de Jesus para as outras pessoas. Então, as conversas sinceras no dia a dia, testemunhos reais, conteúdos digitais com sabedoria, pequenos grupos e relacionamentos intencionais. Eu escutei na EBD de hoje que estávamos falando sobre RD. O que é o RD? Relacionamento discipulador. Estão esquecidos disso? Já também veio um tempo atrás e que veio à tona hoje. Relacionamento discipulador, eu acredito que é o mais eficaz. Por quê? Porque você está com a pessoa que te conhece. Você está ensinando e ela está te ouvindo e está reproduzindo. E ela está
E se tem alguma dúvida, vai tratar contigo. Então, ter relacionamento discipulador, eu acredito que dentro da confiança que possa existir com a pessoa, seja um dos evangelistas mais eficazes. Viva dependente do Espírito Santo. Como sexto ponto, eu digo que você deve viver dependente do Espírito Santo. A evangelização não é uma técnica, é obra espiritual. Eu não vou vir aqui dizer para você como você deve fazer isso. Porque se você sair de casa sem ter orado primeiro, sem ter se preparado durante a semana toda em oração, jejum, com a palavra, dizendo, Senhor, mostra-me com quem eu vou falar, com quem que eu vou me relacionar nesse dia, para que você esteja falando através de mim, que eu seja instrumento, que eu não seja um instrumento desafinado, mas sim que seja afinado e que a minha palavra seja a tua palavra. Se eu não vou com essa disposição, Deus nunca vai enviar alguém para falar sobre Jesus. E situações sempre existem. Situações e momentos sempre vão estar. Eu fico lembrando sempre de Clepson, quando ele está na loja lá e sempre aparecem pessoas que querem falar com ele. E ele tem que estar lá com os dois ouvidos atentos, esperando o momento exato para dizer, posso orar por você? Quero acalmar o seu coração. E com certeza a pessoa sempre sai da loja dele edificado. Sempre sai da loja dele querendo mais dessa palavra. Então, é o momento. E nesse momento a gente precisa encontrar a exatidão com a orientação de Deus, o momento exato para falar. Porque se não é o momento exato, no tempo certo, na hora certa, vai acontecer o contrário. Que vamos falar daqui nesse momento. Mas receberão poder, diz Atos 1:8, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Nenhuma técnica alcança o coração humano. Nós podemos falar, podemos testemunhar, podemos amar, mas quem convence de todo o pecado e justiça é o Espírito Santo. Jesus evangelizava cheio do Espírito Santo. Antes de pregar, ele orava. Jesus se levantava muito cedo de manhã, antes que o sol se levantava. E as batalhas, na verdade, eram nesse momento, quando ele estava em oração, conversando com seu pai. E quando ele saía pela cidade, ele só conquistava. Enfermos eram sarados, pessoas que eram endemoniadas eram liberados, eram libertos. Escravos eram libertos. Só conquistava. E se somos nós discípulos de Jesus, assim deveria ser, mesmo no nosso tempo. As enfermidades são as mesmas, às vezes pior. Mas se somos discípulos de Jesus, deveríamos fazer as mesmas coisas, porque Ele é o nosso mestre. Se nos dedicamos a fazer as mesmas coisas, o resultado deveria ser o mesmo, porque Jesus nos deixou esse mesmo poder. E recebereis esse poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo, Jesus e Deus são a mesma pessoa, que já estudamos sobre isso, então, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o mesmo poder. Então, o que é que está faltando? Pergunte-se isso. Se eu tenho o mesmo poder que tem Jesus, de fazer acontecer, de poder falar das maravilhas de Deus para todas as pessoas, então, será que eu não acredito em mim mesmo? Será que o que eu tenho é menor que o que tem meu irmão? Que fala constantemente? Será que eu estou orando menos? Jesus, como eu falei, era cheio do Espírito Santo. E antes de pregar, ele orava. Sem oração, tudo vira discurso, mas com o Espírito Santo vira transformação. Se eu venho falar aqui a vocês sem ter me preparado em oração, vocês vão sair daqui para lá e não vai passar desapercebido nos dias posteriores.
Mas se algo da minha palavra entrou na mente de vocês, no seu coração, isso vai chegar para você. E vocês vão sair daqui com essa inquietação, dizendo: poxa, eu preciso fazer. Se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso fazer discípulos. Então, ore antes de falar, quando você for evangelizar. Peça discernimento e confie que Deus convence o coração. O sétimo e último ponto: respeite o tempo das pessoas. Nem toda semente brota na hora. Em 1 Coríntios 3:6, eu já comentei sobre esse versículo, diz: eu plantei, é uma palavra de Paulo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Jesus respeitava os processos. Jesus não pressionava ninguém. O jovem rico, por exemplo, foi amado mesmo indo embora. Nicodemos precisou de mais de um encontro, como sai no relato de João 3 e João 19:39. A pressa gera resistência, não conversão. Forçar decisões pode produzir, olha só, culpa, medo e rejeição ao evangelho. Evangelizar é semear com fidelidade, não controlar resultados. Se você realmente tem essa visão, esse ardor por evangelizar, em fazer discípulos, em anunciar o evangelho, então, ore, peça ao Senhor discernimento, porque em vez de ser uma solução, você vai trazer o efeito contrário. Lembre-se, nem todo mundo tem tempos iguais. Eu vou citar aqui só alguns aqui que eu conheço. Por exemplo, o Del e Denise foi também de um tempo. Eles tiveram seu tempo. Eles vinham. Quanto tempo irmã Linda teve orando por eles? Foi um tempo. Mas do tempo que eles aceitaram com firmeza, nós vemos a transformação neles em Cristo, que realmente são exemplos para a nossa vida. Posso aqui citar dos que eu conheço, que Emerson também, com Larissa, que eu vi dessa transformação, onde ele contava num dos seus relatos que às vezes a boca soltava coisas assim quando estava no trabalho, que ele dizia: cara, meu Deus, não, desculpa, perdão, saiu. Mas com o tempo ele foi vendo de que a transformação na vida dele, e hoje em dia a gente pode dizer que a gente entende o tempo dele. E assim com outras pessoas, vemos que cada tempo, cada processo tem o seu tempo. A gente pensa que tudo deve ser já, mas a vida não é assim. Lembre-se, você pode semear, mas ele pode ir para outro lugar e lá, com o crescimento que Deus dá, vai colher. Lembre-se, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Não tenha pressa. Só peça a Deus que tenha misericórdia por aquela alma e que sua mensagem caia em boa terra. E aí lembramos o quê? Da mensagem da parábola da semente. Então, meus amados, o exercício está em forma prática. E eu acredito que Pérola tem todo o potencial, como dizia a irmã Jussara, de sair aqui à frente e fazer o que mais sabem fazer. E o que mais vocês sabem fazer? A mais. Por exemplo, dos novos, vou citar aqui Del e Denise. O que você, quando chegou aqui, que você se encontrou, que você encantou e ficou? Denise. Acolhimento. Ó. Será que se a Igreja Pérola tem mais acolhimento e mostrar esse acolhimento para as pessoas não vão ficar? Dos novos aqui, deixa eu ver aqui quem mais que chegou assim.
Irmã Maria, que eu me lembro de eu estar aqui e que você, depois de um tempo, que foi que você viu aqui na Igreja Pérola? Pronto, aí, ó, o Evangelho. Então significa que a igreja é focada em Jesus. E se a igreja é focada em Jesus, as pessoas que hão de entrar vão saber que aqui se fala de Jesus. Eu me lembro uma vez que Mariana, a mais nova, né, do nosso membro, quando chegou aqui, ela falou, porque ela, ao entrar aqui, ela viu que aqui se falava de Jesus. Então não falemos de outra coisa. Falemos do Evangelho de Jesus. E assim posso citar a vários que me disseram, o abraço, o amor, esse acolhimento, a alegria deste povo me fez ficar aqui. Salvo engano também, tem muitos aqui, irmãos, que chegaram e ficaram na igreja, por conta do abraço e do acolhimento dos irmãos. Então, isso precisa ser fortificado e precisa ser mostrado para fora. As pessoas de lá fora não sabem que a gente colhe. Que a Igreja Pérola é acolhedora. Agora precisamos gerar estratégias para dar a mostrar esse acolhimento. Porque a mensagem, pelo que já falou a irmã Maria, dessa igreja é única. Jesus. Então estão indo para o bom caminho. Que Deus os abençoe e que esse ano 2026 seja de muitos frutos para a glória de Deus, e sabendo de que a igreja Pérola dos Mares sabe como fazer e tem tudo para poder continuar levando a palavra de Deus a todas as nações. Amém.